Paulo escrevendo, ele disse o seguinte, capítulo 20, versículo 27 e versículo 28. Atos 20, Paulo falou isto, quem escreveu foi Lucas, companheiro de Paulo, andava com Paulo, fidedigno, andava juntos, tá? Atos 20, 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, conselho de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar-vos com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e da herança entre todos os que são santificados. De que ninguém cobice prata nem ouro e nem veste. Vós mesmos sabeis que estas minhas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordando as palavras do próprio Senhor. Mais é bem-aventurado dar do que receber. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, eu te amo, Jesus Cristo. Obrigado pela tua palavra, pelo Evangelho. Obrigado, Senhor, pela tua sabedoria predestinada, pela palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Obrigado, meu Deus, porque eu sei em quem nós temos acreditado. Eu sei que o Senhor é poderoso para cumprir todas as suas promessas, inclusive esta promessa, que fomos comprados com o teu sangue. Nós não estávamos lá, Senhor, nem quando Adão pecou, nem quando Cristo veio pagar o preço por causa da desobediência de Adão. Eu oro que estas palavras caiam no coração dos teus filhos e os teus filhos venham celebrar a vida, celebrar a salvação, celebrar a predestinação e a eleição incondicional de Deus. Amém, amém, amém e amém. Graça e paz, Igreja de Cristo, santificados em Cristo Jesus, chamados todos para serem santos, com todos aqueles que invocam o nome de nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, o tema é o poder do sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Quando se fala da palavra sangue, dá um medo, né? Sangue, derramar sangue. Quando se fala em sangue, se pensa logo em morte, né? Sangue está ligado à morte. E você pode ligar essas duas coisas, sangue e morte. Mas o sangue que foi derramado com propósito. Não foi derramado sem propósito. Quando Jesus deixou-se, ele entregou a sua vida, ele pagou o preço, e o preço foi um só, foi o sangue de Jesus. Hoje você está aí, hoje eu estou aqui totalmente livre, totalmente liberto, totalmente seguro, totalmente protegido no esconderijo do Altíssimo, porque uma vez por todas o Senhor foi e derramou o seu sangue e nos comprou do mercado de escravos. Isto Paulo explica muito bem quando ele escreve para o maior grupo de legalistas, que eram os hebreus. Então, ele escrevendo para os judeus, que era o maior grupo de legalista, e Paulo tentando explicar o poder do sangue para eles,
e Paulo escreveu ali aos Hebreus capítulo 9, ele fala sobre o poder do sangue. Eu quero que você vá comigo, Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote já de bens realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes. O sacrifício que foi feito não foi feito pelo sangue de bodes. Olha lá, bodes. Não por sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, você tem que acreditar nisso, o próprio sangue. Deixa eu, marcar aqui. Pare aqui, deixa marcado aqui. Volte lá para Atos 22. Atos 22, 28, ele disse assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear. Bispo é para pastorear. Bispo não é para ficar sem fazer nada, não. Tem que pastorear, cuidar das ovelhas, ajudar as ovelhas, né? Porque tem um monte de bispos aí que não pastoreia ninguém, né? Fica só fazendo fofoca. Então ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Quem? Deus comprou. Ué, não foi Cristo que comprou? Mas Deus e Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus estava em Cristo. Aqui acho que é 2 de Coríntios 5. 2 de Coríntios 5. 19. A saber que Deus estava em Cristo e morreu por nós, derramou o seu sangue. A saber que Deus estava em Cristo, 2 de Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo e reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando fala a saber que Deus estava em Cristo, responde a palavra de Atos capítulo 20, que nós estamos lendo, né? Eu só pulei para Coríntios, para você poder entender quando Lucas escreve isso aqui, escrevendo dessa maneira, diz, Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou, Deus comprou com o seu próprio sangue. Mas Deus derramou o seu sangue, pastor? Deus morreu, depois Deus ressuscitou? Deus, Espírito de Deus, que Deus é Espírito, Deus não é matéria, Deus não é um pedaço de barro, Deus não é um gesso, Deus não é uma estátua de gesso, e nenhum santo pode ser representar Deus de estátua, não pode, isso se chama idolatria. Se você quer irritar a Deus, toda pessoa que quer irritar a Deus, ela se torna idólatra. Idólatra com imagem, idólatra por filho, por marido, por mulher, por dinheiro. Tem gente que o dinheiro é o seu Deus, é o seu precioso. Entende? Então, quando você pensa no preço que foi pago, diz que ele comprou, Deus comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou com o seu... Então, Deus... volte lá em Coríntios, não precisa ir, só escute. 2 de Coríntios 5, 19, a saber que Deus estava em Cristo. Deus entra em Cristo e vai à cruz. Quando ele está na cruz, não sei se você percebeu que ele disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque ali, quando ele diz isso,
ele estava humanamente ali. Ali era a humanidade, sabe? O homem, o ser humano. Ali ele sentiu dores. Ele sentiu essa dor que você sente da traição, do abandono, sabe? Da ingratidão. Ele também sentiu essa dor do sofrimento, da lança que perfurou o seu lado, das chicotadas, de várias chibatadas, que chegou a dilacerar todas as suas costas. Diz que os cortes foram tão profundos que dava para enfiar a mão nos cortes. Diz que ficava aquelas talhas de sangue dentro dos cortes, que espirrava. Você imagina o tamanho da dor. Às vezes a gente dá um cortezinho de nada. Eu levei aqui uma facada aqui que me perdi tanto sangue que eu desmaiei de tanto perder sangue. Você imagine qual foi o preço que foi pago pela minha vida. Se ele não tivesse pago aquele preço por mim, nesse dia que eu tomei essa facada, ali mesmo eu ficaria morto. Verdade, amado. Eu sou de Deus, você é de Deus. Você que reconhece que tu não é mais, tu não te pertence. Você não te pertence. Eu não me pertenço. Tem gente que diz que é dona do nariz. Eu escuto essa frase. Eu sou dona do meu nariz. Eu sou dono do meu nariz. Eu não sou dono do meu nariz. Quem é dono do meu nariz, do meu cabelo, da minha boca, do meu olho, dos meus olhos, dos meus ouvidos, dos meus rins, do meu fígado, do meu baço, do meu pulmão, de todo o meu ser, se chama Jesus. É Ele que é o dono, é Ele que diz, é Ele que faz, é Ele que acontece, é Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que... Porque Ele pagou o preço, Ele comprou. Volte lá em Atos 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja que é de Deus, vírgula, a qual Ele comprou. A igreja que é de Deus, vírgula, a qual Ele comprou. A igreja que é de Deus, a qual Ele comprou. Qual foi a nota? Qual foi a moeda que Ele pagou? Ele trocou o quê? Ele deu a sua vida para resgatar a nossa vida. Ele derramou o seu sangue para nos perdoar. Volte lá para Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Vamos lá. Dê aí mais 4 minutos. Hebreus 9, 11 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Quando veio Cristo, ele veio com propósito. Tudo que tem nessa vida, a tua vida, ela tem que estar, para funcionar bem, para ir tudo bem, ela tem que estar debaixo de uma coisa chamada propósito de Deus. Tem muita gente que vive aí sofrendo, batendo com a cabeça, sofre hoje, sofre amanhã, chora hoje, chora amanhã, passa necessidade hoje, passa amanhã e vai passando, e uma vida arrastada, porque elas ainda não perceberam o propósito de Deus. Um dia eu vivi sem propósito, era maconha, era cachaça, era farra, eu achava que isto era... Eu até disse ontem na mensagem, se você pensa que comer, beber, e ir para festa, ir para praia, ir para lá e para cá, isto é viver, então não precisa-se de Deus, porque o macumbeiro vive sem Deus, o demoniado lá, o que serve o Satanás lá, tem os satanistas, né? Vive Deus, vive lá, come, dorme, bebe. Se a pessoa pensa que a vida boa é só comer, beber, dormir, ter dinheiro para pagar a conta, essa é a vida que eu pedi a Deus, tá por fora. Paulo falou: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Buscai as coisas lá de cima, porque você não é de baixo, nós somos de cima. Jesus falou: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do
mal. Eu não sou desse mundo, como também eles também não são desse mundo. Ele estava se referindo a quem? Aqueles discípulos da época. Ele estava se referindo a todo aquele que ele compraria mais na frente, pagaria o preço com o seu sangue. É essas pessoas que ele estava se referindo. Versículo de número Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e tendo obtido a eterna redenção. Por que a Bíblia diz que ele entrou no Santo dos Santos? Porque no Antigo Testamento era feito um ritual assim, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue de animais e derramava esse sangue para expiação, ou seja, para perdão temporário. Perdão temporário. Então era um sacrifício temporário, que isto se repetia ano após ano. Que coisa, que pacto horrível era aquele. Que pacto horrível. Ainda tem gente que gostaria de ter vivido lá atrás, naquela época. Que pacto ruim era aquele. Todo ano, repetição de sacrifício, matança de animais, fedor de sangue, e manda sangue, e perdoado hoje, amanhã condenado, e perdoado da manhã, depois da manhã condenado, e perdoado depois outra vez condenado. Que coisa horrível! Que sentimento avassalador, que sentimento triste é esse, que mente pode ficar tranquila com uma vida de desequilíbrio, de incerteza? Aí quando vem Cristo, aqui 9:11 diz, quando porém veio Cristo, ele veio para quê? Para derramar o seu próprio sangue uma vez por todas. E esse derramar uma vez por todas, diz a Bíblia que ele obteve, estou aqui no versículo 12, ele obteve uma eterna redenção. Você sabe o que é redenção? Ele te redimiu, ele te panhou, ele te tirou. Por isso que a Bíblia diz, ele nos tirou do império, ele nos pegou, da mão dele ninguém tira, porque ele pagou. Se ele pagou, ele se tornou proprietário, e nós somos suas propriedades. Pedro chegou a dizer que a igreja lá, o povo na época, era propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo adquirido por Deus. O povo que foi adquirido como? Pelo sangue. Pelo sangue. Pedro falou, nós não fomos resgatados por qualquer preço. Está aqui, a 1 de Pedro 1. Vem aí comigo, por favor. 1 de Pedro 1, depois de Tiago. 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19. Olha aqui que diz. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Viu como é que um homem de Deus trata a prata e o ouro? Ele fala assim, ó, coisas corruptíveis. Mas hoje, a prata e o ouro, as igrejas vivem disso. É corrente para ter prata e ouro. É campanha para ter prata e ouro. Lá do sacrifício para ter prata e ouro. Que os mentirosos fazem isso, né? Então Pedro está jogando isso por terra, ele está falando, olha o que ele está escrevendo aqui. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro. Ele está falando que prata e ouro é corruptível. Se acaba. Além de se acabar, acaba com aquela pessoa que ama mais a prata e o ouro. Tem gente que ama muito mais a prata e o ouro. Quando a prata está na mão, meu irmão, ninguém tira. Antes de estar na mão, tá fácil de sair. Mas depois de estar na mão, ninguém tira, mano. Então, isto é perecível. Porque a prata e o ouro, ela, no mesmo tempo que você tem, no mesmo tempo ela se vai. Olha o que ele falou. Não foi mediante a coisa corruptível com prata e ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Pedro está falando
que nós fomos resgatados do fútil procedimento. A nossa vida sem Jesus era uma vida fútil, uma vida horrível. A minha era podre, fedido. A minha vida fedia. Eu fedia. Eu tinha um cheiro ruim, cheiro de trevas, cheiro de coisa ruim. Quando eu às vezes encontro com pessoas da minha trajetória antiga, eles ainda estão fedendo a pecado, fedendo a nojo, com nojo, sabe? Largado, entregue. Eles não entenderam que Jesus pagou um preço pela vida deles. Como ele pagou pela sua vida. 19. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, é o sangue de Cristo. Então, esse pagamento foi feito. A moeda que pagou tudo foi vida. Foi a vida de Jesus. Deus, em Cristo, foi a cruz. Meu Deus. Aí, quando eu penso nisso, eu penso assim, meu Deus, como eu sou importante para Deus. Então eu nunca poderia, depois de ter esse conhecimento, estar me drogando, me prostituindo, mentindo, adulterando, fornicando, sendo fofoqueiro, sendo bêbado, maldizente, murmurador. Nunca poderia. Porque hoje eu tenho uma consciência do valor que eu estou dizendo se isso é para você também, você diga, por mim, o valor que eu tenho, você diga aí, o valor que eu tenho. Então, ele pagou. Se ele pagou, eu disse ontem na mensagem lá no culto lá, eu disse ontem, se ele pagou, se você tem a convicção que ele pagou o preço por você, quer dizer que você é dele, completamente dele. Paulo falou, vós sois dele em Cristo Jesus. Vós sois dele. Então, nós somos dele. Se somos dele, ninguém pode tocar na nossa vida. Macumba não toca. E se macumba tocasse na minha vida, eu já estava tudo macumbado. É uma atrás da outra. Se olho grande tocasse em cima de mim, se palavra de morte me pegasse, se ameaço, se gente que não me gosta, né, me atinge. Você sabe, o Senhor falou para Abraão assim, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou abençoar quem te abençoar, mas eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E Paulo escrevendo falou assim, escreveu aos Gálatas, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Então, a bênção que Deus falou para Abraão, quem fosse contra ele, Deus destruiria essa pessoa? Não sou eu quem estou falando, amado, é Deus quem está falando. Então, eu sou dele, você é dele. Então, fique em paz, tá? Fique em paz. Coronavírus não te pega, macumba não te pega, câncer não te leva, ninguém pode matar você. Ninguém. Só quem pode matar você e eu foi quem comprou a nossa vida. Sabe quem foi? Foi Deus. Então, quando chega a hora, essa batalha, ele sempre ganha, né? Quando chega a hora, não tem oração, não tem jejum, não tem monte, não tem cara no pó, não tem trabalho encruzilhada, não tem trabalho feito, não tem nada, nada. Se Deus chamar, chamou. E temos que estar preparados. Por isso que o estudo da palavra é que nos prepara para ouvir o toque da trombeta. Os estudos da palavra nos prepara para discernirmos quando a trombeta vai tocar. Tá bom, queridos? Senhor Jesus Cristo, a minha oração nesta hora, meu Deus, é que os teus filhos, Senhor, que participaram comigo durante esses 20 minutos, através dessa pequena palavra sobre o poder do sangue, meu Deus, que essas famílias descansem, que elas fiquem em paz, que elas acreditem que o preço foi pago, que cada uma ovelha que está do outro lado
elas pertencem a Jesus Cristo. Jesus é o dono, Jesus é o único dono. Ele não divide a sua propriedade com ninguém. Nenhum espírito maligno, nenhum demônio, nenhuma força do inferno, nada, ele falou, nada, absolutamente nada lhe causará dano nenhum. Essa é a minha oração, que se houver alguém do outro lado, meu Deus, doente, oprimido, desenganado, sobrecarregado, com medo da morte, com pavor do desconhecido, meu Deus, que essa família agora seja agraciada com essa palavra, que eles saibam que Jesus pagou o preço para os resgate das suas ovelhas. Eu oro em nome de Jesus, seja curado pela palavra de Deus, seja curado pela palavra de Deus, seja curada pela palavra de Deus. Que bom que você participou aí, irmã Elizabeth, irmã Ivete, irmã Noélia, que mais? Marisete, quem mais que tá por aí? Rosemary, Nara, Salvador, quem mais? Cláudio, quem mais? Cadê? Deixa eu ver. Solange, Jorge, Eupídio. Glórias a Deus pela vida de todos vocês, que todos vocês tenham aí uma tarde abençoada. Se Deus assim me permitir, se Ele me permitir, amanhã, logo mais às 20 horas, estarei aqui de volta para juntos podermos dar continuidade a esse tema, o poder do sangue de Cristo. Você pertence a Deus, Ele comprou você, você é totalmente dele, você é intocável. Ninguém pode te fazer mal nenhum, ninguém pode te fazer dano nenhum. Pastor, alguém fez, deixa fazer, ninguém pode te fazer mal nenhum, tá bom? Fique na paz. Eu sou o teu irmão em Cristo, Pedro Inácio. Para aqueles que me consideram como pastor, eu sou o pastor Pedro Inácio, pastor do Ministério Restituição. Estamos ali na rua Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Sedai. Nossos cultos, todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da noite, e domingo, 9 da manhã e às 18h30. Amém? Eu conto com você. Glórias a Deus, irmã Elizabeth. A senhora também faz aniversário também no mês de julho, eu sei disso, não é isso? Senhora, a Nara também, eu acho que a senhora faz, né? A Nara e a Mônica, a Irene também faz. Então, a paz de Cristo para todos. Um abraço aí, meu cooperador fiel, pastor Marcos. Estou aí. Saúde e paz para ti, meu irmão querido. Sábado, culto da família, aniversário do pastor Pedro Inácio. Convido vocês todos para comer um bolo, cantar parabéns e louvarmos a Deus pelos meus 59 anos de idade. Fiquem na paz, graça e paz. Tchau, 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 tchau.